Olá pessoas, professor Francisco com vocês e hoje lhes trago algumas atividades relacionadas aí ao que nós vimos sobre radioatividade, sobre espectro radioativo, sobre inclusive aí alguns fenômenos ondulatórios que são importantes. Portanto, sem mais delongas, olha na sua tela. Muito bom. Olha só, elas fazem parte aí do módulo 2, unidade 1 do material de vocês, tá bom? Vamos tentar então resolver e discutir um pouco sobre essas atividades. A primeira, inclusive já está até marcada ali, não é? Está dizendo o seguinte: selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas das seguintes afirmações. Olha a primeira afirmação. A luz visível é a tananã, proveniente do Sol, que traz a claridade, que é capaz de iluminar objetos, tornando-os o quê? Muito bem. Segunda afirmação. A luz é tão importante que originou o desenvolvimento de um ramo especial da física aplicada. O quê? Então vamos ver o que é que completa corretamente. Veja, a luz visível é a radiação. Sim, meus amigos, quando a gente fala de luz, a gente está falando também de radiação. É óbvio que nesse caso aí, a luz que nós temos, né, ela não é uma radiação do tipo ionizante, mas mesmo assim é radiação por ser uma onda eletromagnética. Então a luz visível é a radiação proveniente do Sol, que traz a claridade, que é capaz de iluminar objetos, tornando-os, né, visíveis. Bom, nesse caso os torna visíveis porque eles são objetos passíveis de serem iluminados, tá bom? Eles não têm luz própria, assim como o Sol possui. Segunda afirmação. A luz é tão importante que originou o desenvolvimento de um ramo especial da física aplicada, a óptica, realmente, tá? A gente estuda em física que exatamente a óptica geométrica, que vai trabalhar questões relacionadas aí à luz, tá bom? Tranquilíssima, essa daí a nossa primeira questão. Veja a segunda. Segunda diz assim: relacione os termos a seguir às suas definições adequadas sobre os fenômenos ópticos. E os termos são reflexão, refração e dispersão. Essa é boa, volta para mim. Esses fenômenos são muito comuns e são, obviamente, responsáveis pelo mecanismo de visão. Veja você, por exemplo, a questão da reflexão. A reflexão seria aquele fenômeno no qual a luz incide em um meio e retorna para esse mesmo meio. É o que acontece quando você, por exemplo, foca uma lanterna em direção a um espelho. Você vê claramente aquele raio luminoso da lanterna retornando para o meio de onde veio. Por outro lado, quando a gente vai falar de refração, você tem um fenômeno no qual a onda, ela passa de um meio para outro meio, e nisso tem um custo, existe uma consequência. Qual seria essa consequência nesse caso? Uma mudança na velocidade da luz. Toda vez, por exemplo, que a luz passa do ar para a água, você tem uma mudança na velocidade da luz. E isso é traduzido visualmente, não é? Com essa luz, ó, ela então fechando o seu ângulo em relação à normal. Ela dá uma emborcadinha, por assim dizer. O fenômeno de dispersão, fenômeno extremamente importante, está relacionado com a refração nesse caso, é exatamente aquele que diz que a luz, ela consegue então se decompor em vários comprimentos de onda. É o que acontece, por exemplo, no caso dos prismas. Quando eu incido luz num prisma, por exemplo, piramidal, essa luz ela pode, quando sair, né, ser refletida de tal forma que ela separa a luz policromática em várias outras cores, beleza? Vamos ver qual dessas explicações aqui responde a cada um dos fenômenos. Vem comigo. A primeira diz assim: fenômeno que ocorre quando a luz sofre mudança no meio de propagação, ou seja, a variação da velocidade da luz. Acabei de te explicar que isso realmente faz parte da refração. Próximo. É um fenômeno óptico em que a luz é separada em suas diferentes cores quando refratada através de um meio transparente. Já falamos sobre isso, tem a ver com a dispersão em prisma.
Último, fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda de direção e ou sentido, mas continua no mesmo meio de propagação. Sem dúvida nenhuma, isso aí faz parte da reflexão da luz. Sossegado, tranquilíssimo. Olha só a terceira questão. Vamos analisar mesmo que o gabarito já esteja ali para vocês. Para responder uma atividade de ciências da natureza, Joaquim encontrou as afirmações seguintes. Olha a primeira afirmação. A radiação é a propagação de onda eletromagnética ou partículas emitidas apenas por fontes naturais, como o Sol. Temos alguns problemas nessa afirmação, tá? A primeira coisa é afirmar que radiação, ela só acontece a partir de fontes naturais. Não! Nós temos, por exemplo, aparelhos como o próprio micro-ondas, não é? Construído pelo homem, portanto não é natural, que ele emite radiação eletromagnética, tá bom? Outra questão é você, pelo menos do ponto de vista da física clássica, considerar isso como uma partícula. Radiação não é emissão de partícula, e sim onda eletromagnética. Volta para mim! Toda vez que a gente conversar sobre radiação, você vai entender como uma emissão de energia. Radiação é um termo muito geral, tá? É diferente de radioatividade. Radioatividade é um tipo de radiação específica, mas radiação é uma emissão de energia. Nesse momento, a minha pele aqui está emitindo energia na forma de calor. Portanto, eu estou emitindo radiação, tá bom? E ela nem sempre é natural. O homem é capaz de manipular, de fazer com que ela possa trabalhar em nosso favor. A exemplo dos aparelhos celulares. O celular, para poder comunicar-se, ele necessita enviar uma onda eletromagnética e, portanto, radiação. Belezinha? Próxima! Então essa daí é falsa do Paraguai. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Segunda afirmação. A radiação é caracterizada pela emissão e deslocamento de energia na forma de partícula ou onda eletromagnética, seja no vácuo ou em outro meio, tá? Provavelmente, quando ele menciona aqui a questão da partícula, ele já está usando conceitos relacionados à física moderna, tá? Então, a gente vai considerar como verdadeiro para a gente. Terceiro, atualmente são diversas aplicações da radiação. Uma das principais é na área da saúde, como no combate ao câncer, e também é utilizada nos meios de comunicação, como rádios e celulares. Verdadeiríssimo, portanto, como nós já tínhamos dado spoiler para vocês, a 2 e a 3 são as corretas. Quarta, a respeito dos tipos de radiação, analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação, as radiações, olha, nucleares, são aquelas que partem do interior do núcleo de um átomo instável. Verdadeiríssimo, tá? Radiação nuclear, por exemplo, é emissão de partícula alfa e de energia ionizante gama. As duas são radiações nucleares. 2. Radiações não ionizantes, veja, não ionizantes. Me dá um exemplo, professor, de radiação não ionizante. É a radiação que sai do seu celular, por exemplo. São aquelas que partem do interior do núcleo do átomo, de elementos radioativos, como o Césio-137. Tudo errado. A gente teve aqui em Goiânia o acidente do Césio-137 e esse material, ele realmente provocou um problemão aqui para nós, né, na época, e nós já conversamos sobre isso, inclusive, e isso é radiação ionizante, viu, gente? Quando a gente falar de radiação ionizante, é aquela radiação que tem o potencial, inclusive, de arrancar elétrons do átomo. Então, por isso que está falso. 3. Radiações ionizantes são as radiações que não são capazes de separar os átomos presentes em uma molécula, não provocando assim alteração na composição do material. É falso, porque eles têm esse potencial, tá? Não vale. Então apenas a 1 é que está corretíssima pra gente. Próxima vítima nossa pra gente resolver. Vem comigo.
Pesquisando sobre os grandes nomes envolvidos no histórico do estudo sobre a radioatividade, um estudante lá do 9º ano se deparou com um grande número de informações sobre Marie Curie, como, por exemplo, Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 1867, na cidade de Varsóvia, na França. 2. Marie Curie foi a primeira pessoa a receber o prêmio Nobel 3 vezes, um em física, outro em química e o terceiro em biologia. 3. Marie Curie morreu em 1934, vítima de leucemia, em decorrência de toda exposição à radiação a que foi submetida durante sua carreira científica e acadêmica. Volta para mim! Sem dúvida, uma das grandes personalidades da ciência foi essa grande mulher, Marie Curie, tá? Bom, embora ela tenha tido realmente os prêmios Nobel por conta de pesquisa que ela fez na França, ela não é francesa. Ela morava à época numa cidade que já estava ali dominada pela União Soviética na época, já na virada do século, entre 1897 a 1900 e uns quebrados. Ocorre que a família dela era mais ou menos assim. O pai realmente era uma espécie de um pesquisador, um cientista. A mãe, por outro lado, era uma pianista habilidosa, né? A mãezinha dela, inclusive, virou diretora de uma escola. E tempos depois, quando Marie Curie tinha 10 anos de idade, ela acabou falecendo. Então ficaram apenas ela e o pai. Entretanto, por conta do regime escolar que existia naquela época, Marie Curie foi impedida de prosseguir seus estudos, né? Assim como todas as mulheres eram impedidas sob o julgo da União Soviética na época. Ela podia fazer algo como o que a gente chama hoje de ensino médio, tá? E depois não poderia passar disso, não poderia ir para a universidade. O que aconteceu, né? Marie Curie, então, ela fez um estudo extraoficial por lá mesmo, mas precisando dar continuidade ao seu processo de estudo, ela acabou, então, saindo da cidade dela e indo para a França, onde conheceu o seu esposo, Pierre Curie. À época, os dois trabalhavam no laboratório de Pierre e ela se formou com louvor em áreas de ciência, como a própria física. Ela era uma física e uma matemática extremamente eficiente, uma das melhores que tinha na época, era uma promessa francesa, né? Pierre e Marie, então, eles acabaram se apaixonando, não só pela ciência que faziam, mas um pelo outro. E junto de Becquerel, eles constituíram ali as bases do que nós temos hoje como a radioatividade, tá? Inclusive, o primeiro prêmio Nobel que apareceu para poder dar esse prêmio Nobel para Becquerel e para o esposo dela, Pierre. Só que o Pierre disse, meu Deus, isso não tem sentido, porque ela trabalhou tanto quanto eu, e até mais em alguns casos. Ele bateu o pé na academia e disse, não, eu não recebo o prêmio Nobel se minha esposa não receber. Eles tinham tirado Marie Curie, né, do prêmio Nobel, e aí eles acabaram cedendo à pressão. E aí os três foram aureolados com o prêmio Nobel de Física naquela época. Esse foi o primeiro prêmio Nobel dela. Passado um tempo, o esposo morre de um acidente de carroça que aconteceu. Nesse acidente de carroça, ela ficou só e acabou se aprofundando ainda mais no estudo. Foi a forma que ela vivenciou o luto dela, dizem os seus biógrafos, tá? E aí, ali pela mais ou menos a década de 20 para a década de 30 dos anos 1900, ela acabou ganhando o seu segundo prêmio Nobel. Dessa vez em Química, ela ganhou o prêmio Nobel. É a única pessoa que já existiu no planeta Terra a conseguir 2 prêmios Nobel e não 3, como estava colocado ali. 2. Ninguém nunca fez isso, tá? Foi Marie Curie que conseguiu. Sem dúvida nenhuma, uma grande mulher que a gente pode continuar falando aqui o tempo inteiro. Temos muita história sobre Marie Curie, mas eu fecho por aqui te dando o gabarito. Vem comigo. Então, aqui para nós, apenas a 3 está correta, tá? Ela realmente morreu em 1934. Leucemia, causada inclusive pela pesquisa dela em torno da radiação. Não se sabia do mal que aquela radiação poderia causar, né? E ela realmente acabou padecendo por amor à ciência, por assim dizer.
Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo de coração a sua paciência, agradecendo o carinho de vocês. E lembrando, quando a gente fala de educação, tamo junto. Um abraço!